Olá, sou o Dr. Rogério Leão, ginecologista e obstetra, especializado em reprodução humana, e mais um vídeo da série explicando a reprodução assistida. Nesse vídeo eu vou explicar como é a formação dos óvulos e dos espermatozoides. Isso é importante para a gente entender as diferenças que tem na fertilidade do homem e da mulher. Por que o homem continua fértil mesmo com idades avançadas? E por que a mulher, uma hora os óvulos se esgotam e também, quando ela está mais velha, os seus óvulos estão mais sujeitos a gerar crianças com alterações cromossômicas. Além disso, é importante para a gente entender o que é um óvulo maduro, o que é um óvulo imaturo. E também por que a gente precisa de um certo tempo para que as medidas comportamentais ou medicações que fazemos para tentar melhorar a produção dos óvulos e dos espermatozoides precisam de um tempo para agir. Para a gente entender esse processo, a gente tem que ter alguns conceitos. Primeiro, que todas as nossas células têm um núcleo onde estão os nossos cromossomos, que são estruturas que contêm todo o nosso DNA. Nós temos 23 pares de cromossomos, e assim são todas as nossas células. São 23 pares porque temos 23 cromossomos que vêm da mãe, 23 cromossomos que vêm do pai, então formando 46 cromossomos. Todas as nossas células têm esse mesmo número de cromossomos, incluindo as nossas células germinativas, que seriam as células que vão dar origem aos gametas. Nos ovários e nos testículos, então, temos essas células germinativas, que elas vão sofrer dois processos. Um processo que chama mitose e um processo que chama meiose. Mitose é o processo em que uma célula se divide em duas iguais, ou seja, é importante para em todos os nossos tecidos as células proliferarem. No caso, então, das células germinativas também, elas vão se multiplicando através desse processo que chama mitose. Depois, então, elas sofrem um processo que chama meiose, em que uma célula com 46 cromossomos vai se transformar em 4 células com 23 cromossomos. Isso é importante porque o óvulo e o espermatozoide, eles têm que ter somente 23 cromossomos, para eles se unirem e então formarem um novo embrião que vai ter 46 cromossomos. Explicando um pouquinho melhor o processo da mitose e da meiose, na mitose, primeiro acontece uma duplicação do material genético, ou seja, os 46 cromossomos se duplicam, então a célula perde o núcleo, esses cromossomos se espalham pelo citoplasma da célula, e então ocorre uma divisão em que metade vai para um lado, metade vai para o outro, então forma-se duas células, então, cada uma delas com 46 cromossomos novamente. O processo da meiose é um pouco mais complexo, porque existem duas divisões. Também o material genético inicialmente se multiplica, ou seja, os 46 cromossomos ficam duplicados. Então, ocorre a primeira divisão da meiose, em que separa-se e fica 23 cromossomos duplicados de um lado, 23 cromossomos duplicados de um outro. Então, esses cromossomos se dividem e depois se dividem, a cada uma dessas células se divide, formando então no total 4 células, cada uma com 23 cromossomos. Em linhas gerais, esse é o processo da mitose e da meiose, só que ele é um pouquinho diferente o que acontece nos testículos e o que acontece nos ovários. Nos testículos, as células germinativas, ou seja, as espermatogônias que a gente chama, são as que vão dar origem aos espermatozoides, elas se encontram dentro de túbulos que chamam túbulos seminíferos. Elas ficam na base desse túbulo e sofrendo constante mitose. Como ela está sofrendo constantemente mitose ao longo da vida inteira, elas nunca param de se renovar. E por isso que o homem continua produzindo novos espermatozoides, mesmo quando ele já está mais idoso. Essas mitoses vão acontecendo até que a parte dessas células que estão se multiplicando começam o processo da meiose, ou seja, ele que vai indo em direção à luz ali do tubo. Esse processo de meiose, então, ocorre a divisão e ele, então, se forma em 4 células, chamando espermátides, né? Que são as células que já sofreu o processo da meiose, ou seja, já tem somente 23 cromossomos. Mas a partir daí ele precisa sofrer um outro processo, que é chamado espermiogênese,
que é transformar uma célula redondinha numa célula no formato do espermatozoide. Quando a gente vê a estrutura do espermatozoide, ele é diferente de todas as outras células. Primeiro, ele não tem esse citoplasma, ele só tem somente um núcleo concentrado na sua cabeça, uma camada de enzimas numa bolsinha que fica na cabeça do espermatozoide, que é o acrossomo, que é importante para digerir as camadas para penetrar o óvulo. E tem um flagelo que faz com que, ao bater, o espermatozoide consiga nadar. Como ele tem pouco citoplasma, ele é uma celulinha leve, com esse flagelo grande que consegue fazer nadar, e por isso o espermatozoide consegue chegar até o óvulo. Esse processo, então, é que chama espermiogênese. Então, depois que sofre o processo da meiose, ele tem essas transformações para se transformar num espermatozoide, que é um espermatozoide que não tem citoplasma, ele só tem somente o núcleo e esse flagelo para ele poder nadar até o óvulo e daí só entregar esse núcleo com material genético para o óvulo. É importante ressaltar que esse processo de espermatogênese, ou seja, desde a divisão da meiose até a formação do espermatozoide, é um processo que demora em torno de 64 dias. Por isso que a gente fala que os espermatozoides que estão sendo ejaculados hoje já começaram a sua formação 64 dias antes. E por isso que medidas comportamentais, antioxidantes, tudo que a gente dá para o homem, a gente fala, tem que esperar pelo menos 64 dias para fazer efeito. Já no ovário, o processo é um pouquinho diferente. Primeiro que os óvulos, eles estão envoltos ao redor com uma camada de célula que forma um pequeno cistinho. Então, todo óvulo está dentro de um cistinho que a gente chama de folículo. Essa é a primeira diferença. Segunda diferença é que esse processo de mitose, ou seja, de multiplicação, só acontece no ovário da menina quando ela ainda está na barriga da mãe, quando ela é um feto dentro da barriga da mãe, até a 20ª semana de gestação. Isso é mais ou menos, chega a 6 a 7 milhões de óvulos nessa fase. A partir daí, todas as células começam a sofrer o processo da meiose. Como todas as células germinativas começam o processo da meiose, elas não se multiplicam mais, então eles não se renovam mais. E, além de começar o processo da meiose, mas eles todos param esse processo da meiose. Então, ele começa a primeira divisão, ou seja, o material se duplica, mas quando vai começar a primeira divisão, ele já para. E assim vai ficar estacionado. A partir daí, começa a haver perda natural de parte dos óvulos. Quando a menina nasce, já não tem mais 6, 7 milhões, ela tem somente 2 milhões de óvulos. Continua perdendo depois que ela nasce, e quando ela vai ter a primeira menstruação dela, ela só tem 400 mil óvulos. E a partir daí, todo mês, quase 1.000 óvulos vão sendo perdidos e naturalmente, até que chega uma hora que esgota. Essa perda acontece mesmo quando a menina está grávida, se ela toma a pílula para não ovular, mas essas perdas naturais vão acontecendo, ou seja, uma hora os óvulos se esgotam. Além disso, a gente tem que lembrar que, como eu falei, o processo da meiose só vai acontecer quando ela ovula. Como eles estão dentro de um folículo, o óvulo ele precisa que primeiro o folículo cresça, né? Que isso é feito pelo hormônio FSH, que a gente até conversou já em outro vídeo. Que então é necessário que esse folículo cresça e então quando tem o pico de outro hormônio, que é o LH, que nos folículos já está acima de 18 milímetros, que então vai reativar essa meiose, vai fazer a ovulação e vai reativar a meiose, ou seja, que continua então contendo esse processo de divisão celular. Então, ela só vai ovular, quando a mulher tem, por exemplo, 40 anos, ela vai ovular, vai reativar a meiose com um óvulo de 40 anos, um óvulo com menos energia. Nesse processo complexo de separação dos cromossomos, pode acontecer erro, porque é uma célula com menos energia. Por isso que mulheres mais velhas têm mais chance de embriões alterados cromossomicamente, que por isso podem dar mais abortos também, por isso que dá menos sucesso nos tratamentos e também por isso que às vezes aumenta o risco de síndrome de Down e algumas outras síndromes cromossômicas.
Outra característica do ovário é que no espermatozoide, como a gente falou, uma espermatogônia se divide em 4 células espermátides, que então vão dar a origem a 4 espermatozoides. Já na mulher, isso não acontece. O óvulo ele precisa ter bastante citoplasma, porque já não vai ter o citoplasma do espermatozoide. O embrião é formado só pelo citoplasma do óvulo. Para manter bastante citoplasma, o que acontece? Quando tem as divisões da meiose, ou seja, na primeira divisão, o citoplasma fica só em uma célula. O outro só tira o material genético em excesso, através de uma estruturinha chamada corpúsculo polar, que é eliminado. Depois, quando tem a segunda divisão da meiose, de novo, vai formar um segundo corpúsculo polar e uma célula só com citoplasma. Ou seja, a partir de uma célula germinativa, a gente forma somente um óvulo nessa divisão da meiose. E esses 2 corpúsculos polares são perdidos. Isso é importante para a gente entender o que é um óvulo maduro. O óvulo maduro, quando a gente fala, ele é um óvulo que já teve a primeira divisão da meiose. Ou seja, para isso acontecer, tem que ter o folículo crescido, as pulsas do hormônio FSH, ter tido o pico do hormônio LH, que então reativou essa meiose, e quando então ocorre a primeira divisão, formando uma célula e um corpúsculo polar, nessa fase então, isso que a gente fala, que está na metáfase 2, que seria a segunda fase da meiose, que é quando um óvulo consegue ser fertilizado. A partir daí que o espermatozoide consegue entrar no óvulo. Quando é fertilizado, então, completa a segunda divisão da meiose. Então, que só vai acontecer então depois do óvulo ser fertilizado. É importante a gente ressaltar que esse folículo que está ovulando neste momento, ele começou o crescimento dele cerca de 6 meses atrás. Demora uns 4 meses dele chegar dessa fase do folículo primordial, que é o folículo que está paradinho lá dentro do ovário. Ele começar esse crescimento, ele demora em torno de 4 meses até chegar à fase do que a gente chama de folículo pré-antral, e daí mais uns 2 meses até chegar à fase do folículo antral, que é o folículo de 2 a 10 milímetros, que está no início do ciclo, ali pronto para crescer sob o estímulo hormonal. Por isso que as medidas comportamentais da mulher, o ideal é estar sendo já feitas por em torno de 6 meses, porque o folículo, né, que vai se ovular hoje, ele já começou seu crescimento 6 meses atrás, então ele está sujeito aí ao que a mulher é exposto durante todo esse período.